E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 33, Curiosas Observações. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu-me a ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Lembrando, gente, que o nosso lar ainda obedece alguns regulamentos na terra, né? Como o tempo, tá bom? Com que emoção tornei o caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Aqui, gente, olha, pode perceber que André Luiz, ele sempre compara tudo o que tem em nosso lar com algumas coisas que parecem aqui na Terra, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, troncos que recordavam o carvalho, quer dizer, recorda o carvalho, mas ele não sabe que árvore que é aquela, né? Folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro, quer dizer, lembrava uma acácia e um pinheiro, mas ele não sabia que flores que eram aquelas, entendeu? Que folhas que eram. Como eu sempre falo, né? Nosso lar, perdão, a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, tá bom? E mesmo assim tem muitas coisas maravilhosas, não é mesmo? Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem do sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Então, André Luiz está se questionando sobre várias coisas que ele já viu, ali nos capítulos anteriores, mas a mãe, para quem se lembra, né? A mãe dele falou assim, filho, olha, aquieta um pouco essa curiosidade e tenta evoluir de uma maneira que você consiga atinar a sua curiosidade através do aprendizado e não ficar perguntando as coisas, né? Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Lembrando aqui que ele ficou muito tempo no umbral, que ele estava lamentando o naufrágio dele, mas que ao mesmo tempo nosso lar fez ele enxergar que o naufrágio dele foi por culpa dele mesmo, né? Pelo tempo que ele ficou no umbral, por tudo que ele teve que estar. E agora ele está se refazendo, né? Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares.
Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão, e que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Então aqui ele está fazendo, está divagando sobre tudo o que aconteceu com ele e a elevação moral dele depois que ele foi para nosso lar, né? Que ele está revendo todos esses conceitos dele. Instantes depois divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior, inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha um riso. Então, gente, de longe ele viu 2 seres semiluminosos, como eles falam, estavam brilhando um pouquinho, né? Desculpa. E tanto das mãos quanto das cabeças saíam fios luminosos, né? Então, cabelos eriçados, né? Quer dizer, ele estava realmente assustado, ele saiu correndo e foi de encontro a Narcisa e falou para Narcisa o que tinha acontecido, a visão que ele tinha tido. E Narcisa estava dando risada, vamos dizer assim, né? Ora essa, meu amigo, não reconheceu aqueles personagens? Desapontado, nada consegui responder e Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres, iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto, os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Então, o que eram esses dois seres, gente? Eram pessoas que estavam dormindo, né? Vocês lembram que várias vezes já comentei em outros vídeos que quando nós dormimos, que nós entramos em sonho, o nosso espírito se liberta e vai para outras paragens, para outros locais que muitas vezes a gente sonha, né? Mas a diferença dele, como disse Narcisa, para os espíritos, é que quando o espírito está desencarnado, não existem mais esses fios luminosos, o que nós chamamos de liames, né? Esses liames que prendem o espírito ao corpo de carne. Quando a gente desencarna, né, esses fios já deixam de existir, né? Então, quando a gente sonha, os espíritos mais elevados, que gostam de ajudar nos serviços espirituais, nos serviços da espiritualidade, eles se desprendem e vão até nosso lar também, entendeu?
Então, mas ela deixa bem claro que são espíritos mais elevados, tá bom? E encorajando, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Os dois vultos se afastavam de nosso lar tranquilamente neste momento. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou. Lá vem eles. Identifiquei a caravana, que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabem agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de ave de corpo volumoso que voavam a curta distância acima de carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me imediatamente a Narcisa, perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar? O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa epórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Vamos lá. Aqui ele pontuou várias coisas. Ele falou de cães, falou de muares, né? Muares são os parecidos com os nossos burrinhos, os nossos asnos, né? Os nossos burrinhos mesmo, né? Então ele falou de cães, muares e aves, né? É necessário, existe isso no mundo espiritual? Evidentemente que existe. E isso daí ajuda na hora em que os samaritanos, que são aqueles que são chamados, para fazer o resgate daqueles que já têm o merecimento de serem resgatados do umbral. E ele questiona, e tem naves também, né, que ele fala aqui, parecido com as diligências. Lembra aqueles filmes de faroeste antigo, que tem as diligências com os cavalos? Então, ele faz uma comparação como se esses veículos voadores fossem parecidos como diligências, tá bom? E aí ele questiona, mas para que usa essas diligências se não poderia usar o aeróbus que tem aqui no nosso lar? Aí Narciso explica, olha, tudo vai depender do ambiente em que você está. Em nosso lar, né? Oh meu Deus do céu, me perdoe, me deu branco. Em nosso lar, tudo é mais leve. A atmosfera é mais leve, é mais sutil. Então o aeróbus é adequado àquele ambiente do nosso lar. Evidentemente, gente, que como eles vão para o umbral, que é muito mais pesado, né? Eles precisam de veículos mais consistentes, próprios ao ambiente para onde eles vão estar. Mesma coisa
é conforme a gente vai se elevando espiritualmente. O nosso espírito vai ficando menos, o fluido mais etéreo, mais leve, entendeu? Mesma coisa são os ambientes, como o umbral, como o nosso lar, que tem essa comparação, né, de faixas vibratórias mais pesadas ou mais elevadas, ou mais leves, né? Então tem tudo a ver. Então Narcisa explica isso. E sim, são necessários animais, gente, primeiro, porque como eles vão lidar com entidades monstruosas que podem atacá-los, né? Esses cães servem de proteção. Não que os cães vão morder essas entidades menos elevadas, esses irmãos que ainda estão no estado, muitas vezes ainda de zoantropia, né? Que parecem lobos, etc. Tal. Esses irmãos menos elevados, infelizmente, né? Eles têm esse formato para botar medo. Ao mesmo tempo, os cães servem para protegê-los. Os cães, gente, inibem esses ataques. Mas não que os cães vão morder, porque eles não vão ter coragem de atacar os cães. Entendeu? Então, e os muares, gente, é para carregar. Provavelmente, né, mais para frente a gente deve ver isso daí. Os muares, como os nossos burrinhos, são para carregar as cargas, né? Então, continuando. Olha lá, em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpresa. André Luiz pergunta, mas como assim, né? Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Gente, ó, aqui, aí vocês estão vendo que agora ela já deu uma definição, né? Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam as cargas, e essas aves chamadas ibis, né? São auxiliares dos samaritanos, que elas devoram as formas mentais odiosas e perversas. Formas mentais, gente. Elas não devoram o espírito, hein? Pelo amor de Deus. Não vão entender como devorador de espírito. Não existe isso no mundo espiritual. Mas a forma mental que esses espíritos criam, esse ódio mortal que esses espíritos inferiores criam faixas mentais. E essas ibis, né? Elas não é bem devorar. Bom, ele usou o termo devorar, né? Mas é que elas absorvem essas formas mentais, né? Essas formas mentais mais pesadas, elas absorvem. Eu acho que absorvem caberia melhor do que devorarem, porque a maneira como ele fala devorar, parece que ele come gente, não é? São formas mentais que existem no umbral, porque é um ambiente extremamente pesado. São formas mentais criadas por esses irmãos mais infelizes, e essas ibis absorvem essas formas mentais para que não atrapalhem o serviço dos samaritanos no resgate. Vinha agora mais próxima a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas no momento o dever não comporta minudicências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Então, essa caravana, gente, estava chegando do umbral com alguns recém-resgatados do umbral. Isso nós vamos ver no próximo episódio. Então é isso, minha gente. Espero que eu tenha me feito entender. Eu sempre, quem tiver alguma dúvida, me pergunte pelo canal,
tá? No Centro Espírita Egli Comito, também podem estar tirando dúvidas comigo a respeito desses vídeos. No Facebook do Egli Comito também, vocês podem estar tirando alguma dúvida. Enfim, quem quiser anotar o meu WhatsApp, tá bom? 997280674. Pode estar passando pelo WhatsApp, tirando dúvidas, para que eu esclareça melhor essa querida doutrina. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, tá bom? E divulguem esse conteúdo espírita e outros conteúdos espíritas para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Lembrando também que eu não edito os vídeos, então eu acabo tossindo, engolindo, esquecendo das coisas, me dá o branco, né? Eu peço desculpas por esses erros, mas o vídeo está aí sem edição e eu tento explicar da melhor maneira possível, tá bom? Então, até o próximo vídeo, minha gente.